O sol ainda nem havia despontado, quando o despertador tocou naquele pequeno apartamento do conjunto habitacional. O silêncio foi quebrado pelo som estridente que parecia ecoar por todos os cômodos. Uma mão trêmula saiu debaixo das cobertas, tateando até encontrar o botão que silenciaria aquele barulho irritante. Lucas abriu os olhos lentamente, sentindo aquela dor aguda e familiar percorrer seu corpo. Já era rotina. Respirou fundo 3 vezes como a fisioterapeuta havia ensinado. Não adiantava muito, mas pelo menos tornava o sofrimento um pouco mais suportável. Olhou para o teto descascado, contando mentalmente até 10 antes de tentar se levantar. Lucas, está acordado? O café já está na mesa. A voz da mãe vinha da cozinha, sempre preocupada, sempre atenta. Lucas conseguia imaginar sua expressão cansada, as olheiras que ela tentava disfarçar com maquiagem antes de sair para o primeiro dos seus 2 empregos. Já estou indo, mãe. Cada movimento era calculado. Primeiro sentou-se na cama, esperando que a tontura passasse. Depois esticou o braço até a gaveta da cabeceira, de onde tirou um frasco quase vazio de remédios. Restavam apenas 2 comprimidos. Engoliu um deles a seco, fazendo uma careta. Guardou o outro para mais tarde e escondeu o frasco novamente. O cheiro de café e torradas invadiu o quarto quando finalmente conseguiu se colocar de pé. Lucas pegou a bengala encostada na parede, presente do hospital que odiava usar, mas que nos últimos dias havia se tornado indispensável dentro de casa. Antes de abrir a porta, encostou o objeto de volta no canto. Sua mãe não podia vê-lo usando aquilo. Bom dia, meu amor. Como se sente hoje? Helena sorria enquanto colocava uma caneca de chocolate quente na mesa. Seus olhos, porém, não conseguiam esconder a preocupação contínua, aquela expressão que parecia ter se tornado permanente desde o diagnóstico. Estou bem melhor hoje, mãe. Aqueles remédios novos estão fazendo efeito. Lucas sentou-se com cuidado, disfarçando uma careta de dor. Sua perna direita estava especialmente ruim naquela manhã. Por baixo da calça, os músculos apresentavam aquela rigidez característica da doença degenerativa que, segundo os médicos, avançava mais rápido do que o esperado. Mesmo? Que bom ouvir isso. Sabe que fiquei com o coração apertado quando o Dr. Mendes falou que precisaria mudar a medicação. Esses remédios são tão caros. Helena sentou-se à frente do filho, com uma xícara de café para si. No pulso, o relógio barato que substituiu o antigo, vendido há 3 meses para pagar uma das internações. Mas se está funcionando, vale cada centavo. Sua saúde não tem preço. Lucas forçou um sorriso, sentindo o peso daquelas palavras. Mexeu na comida, sem apetite. Seu estômago andava embrulhado nas últimas semanas. Mais um sintoma que escondia. Mãe, não precisa se preocupar. Eu estou me sentindo muito melhor. Helena alcançou a mão do filho por cima da mesa e apertou levemente. Seus dedos tinham calos de quem trabalha dobrado. As unhas curtas sem esmalte. Você é meu tesouro, sabia? Meu guerreiro. Seu pai ficaria tão orgulhoso de como você está enfrentando tudo isso. A menção ao pai fez Lucas engolir em seco. 3 anos sem ele, levado por um infarto fulminante. Às vezes, Lucas se pegava pensando se não seria melhor assim. Seu pai não precisou assistir ao filho definhar lentamente por uma doença para a qual os médicos não tinham muitas respostas. Preciso correr, meu amor. Dona Marlene pediu para eu chegar mais cedo na loja hoje. Tem certeza que não quer que eu te leve à escola? Não precisa, mãe. O Miguel vai passar aqui. A gente tem aquela apresentação de ciências hoje, lembra? Ah, sim. A do sistema solar. Você estava tão animado fazendo a pesquisa na semana passada. Lucas mordeu o lábio, lembrando-se do trabalho. Tinha esquecido completamente. Nos últimos dias a dor havia se tornado tão constante que era difícil se concentrar em qualquer coisa. É verdade. Vai ser legal. Helena beijou a testa do filho e pegou sua bolsa gasta. Tome seu remédio da tarde na hora certa, está bem? E qualquer coisa me liga. Pode deixar. Quando ouviu a porta se fechar, Lucas deixou o corpo relaxar, permitindo que a expressão de dor que segurava há minutos finalmente viesse à tona. Inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, respirando com dificuldade. O celular vibrou no bolso. Era Miguel. E aí, cara, tô passando aí em 15 minutos. Trouxe a maquete, ficou muito doida. Beleza, estarei pronto.
Lucas levantou-se com dificuldade e foi até o banheiro. Olhou para o próprio reflexo no espelho, os olhos fundos, o rosto mais magro, a palidez que nenhum disfarce conseguiria esconder. Abriu a torneira e jogou água no rosto, como se pudesse lavar aquela aparência doentia. Num gesto automático, puxou a manga da camiseta para cima, revelando manchas roxas no antebraço, sinal de que algo estava errado com sua coagulação. Já fazia 2 semanas que tinha cancelado os exames de acompanhamento. Não podia deixar sua mãe ver mais uma conta astronômica do laboratório. Só mais um pouco, murmurou para si mesmo. Ela merece um descanso. Só mais um pouco. O corredor da escola estava cheio, como sempre nas manhãs de sexta-feira. Lucas caminhava devagar, tentando não chamar atenção para a maneira como se apoiava mais na perna esquerda. Alguns colegas passavam por ele, cumprimentando com acenos rápidos. Poucos paravam para conversar de verdade. A doença tinha esse efeito. Afastava as pessoas como se ninguém soubesse exatamente o que dizer. Lucas, pensei que não vinha mais. Miguel se aproximou com um sorriso largo, carregando uma maquete colorida. Era o único que ainda tratava Lucas como antes do diagnóstico, com a mesma brincadeira irritante, a mesma lealdade inabalável. Falei que vinha, não falei? A apresentação é hoje. E aí, como tá se sentindo? Minha mãe mandou isso para você. Miguel estendeu um pote de plástico com algo que parecia ser bolo de chocolate. Diz ela que você precisa ganhar peso. Lucas aceitou o presente com um sorriso genuíno. A mãe de Miguel, Dona Cecília, sempre fazia questão de mandar comida para ele desde que começara o tratamento. Agradece para ela e me desculpa por não ter terminado minha parte da pesquisa. Relaxa. Eu fiz tudo. Só precisamos apresentar. Você ainda consegue falar sobre os planetas gasosos? Lucas assentiu, grato pela compreensão do amigo. Nos últimos meses, Miguel tinha se tornado seu único contato real com o mundo fora de casa e do hospital. Consegui decorar toda a parte de Júpiter e Saturno. Então estamos prontos. A professora Márcia disse que seremos os primeiros. Parece que depois tem reunião de professores ou algo assim. O sinal tocou e os estudantes começaram a se dirigir para as salas. Lucas respirou fundo, preparando-se mentalmente para as próximas horas. Tinha tomado o único comprimido que lhe restava logo cedo. Precisava que o efeito durasse pelo menos até o final da apresentação. A sala de ciências estava organizada em semicírculo, com uma mesa no centro para as apresentações. A professora Márcia, uma mulher de meia-idade com óculos de armação vermelha, sorriu ao ver Lucas entrar. Que bom que veio, Lucas. Estávamos todos torcendo pela sua recuperação. Obrigado, professora. Estou me sentindo melhor. Lucas sentou-se na primeira fileira, ao lado de Miguel. Observou enquanto outros alunos entravam, alguns carregando cartazes, outros maquetes similares à deles. A sala estava quente, o que não ajudava seu mal-estar crescente. Vamos começar com Miguel e Lucas, que vão nos falar sobre o sistema solar, com ênfase nos planetas gasosos. A professora fez um gesto para que se aproximassem. Miguel levantou-se rapidamente, levando a maquete. Lucas o seguiu, tentando manter o equilíbrio. Sob as luzes fortes da frente da sala, Lucas sentia-se exposto. Todos os olhares estavam nele e na maquete colorida que Miguel agora posicionava sobre a mesa. As cores pareciam dançar à sua frente e por um momento sentiu o chão oscilar. Podem começar quando estiverem prontos. Miguel olhou para Lucas, como que perguntando se estava tudo bem. Lucas fez um leve aceno com a cabeça e começou. Nosso sistema solar é formado pelo Sol e todos os corpos que orbitam ao seu redor devido à sua gravidade. Entre esses corpos estão os planetas, que se dividem em 2 grupos, os rochosos, como a Terra, e os gasosos. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Pigarreou e continuou. Os planetas gasosos, também chamados de gigantes, são 4: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Júpiter é o maior de todos. Enquanto falava, Lucas sentia o suor escorrer por suas costas. A sala parecia cada vez mais quente, as luzes mais intensas. As palavras começavam a se embaralhar em sua mente. Viu a expressão preocupada de Miguel ao seu lado. Júpiter tem uma grande mancha vermelha que, na verdade, é uma tempestade que dura
A sala começou a girar. Lucas tentou se apoiar na mesa, mas seus dedos não encontraram firmeza. Sentiu primeiro as pernas cederem, depois a escuridão tomar conta. Lucas! O grito de Miguel foi a última coisa que ouviu antes de perder completamente a consciência. Bips constantes, cheiro de antisséptico, vozes distantes. Foram essas as primeiras sensações que Lucas registrou ao voltar lentamente à consciência. Seus olhos pesados resistiam à tentativa de abri-los. Um gosto amargo dominava sua boca seca. Ele está acordando. Era uma voz desconhecida, profissional, provavelmente uma enfermeira. Lucas, filho, você está me ouvindo? Essa voz ele reconheceria em qualquer lugar. Sua mãe. Havia tanto desespero, tanto medo naquele tom, que Lucas sentiu uma pontada de culpa ainda maior que a dor física, que agora voltava com toda a força. Finalmente, conseguiu abrir os olhos. Luzes fluorescentes do teto do hospital o cegaram momentaneamente. Quando sua visão ajustou, viu sua mãe inclinada sobre ele, o rosto marcado pelo choro, os cabelos desgrenhados de quem saiu correndo do trabalho. Oi, mãe. Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Graças a Deus, você nos deu um susto terrível. Helena segurou a mão do filho entre as suas, apertando com força como se temesse que ele pudesse desaparecer a qualquer momento. O que aconteceu? Você desmaiou durante a apresentação na escola. Miguel disse que você estava suando muito e depois simplesmente caiu. A ambulância foi chamada imediatamente. Lucas tentou se mover, mas sentiu uma agulha puxar em seu braço. Havia um acesso intravenoso conectado a um soro e outro recipiente que ele presumiu ser medicação. Quanto tempo estou aqui? Quase 5 horas. Você teve uma crise severa. Os médicos disseram que sua condição piorou muito nas últimas semanas. Helena pausou, como se reunisse coragem para continuar. Por que você não me contou, Lucas? O Dr. Mendes disse que você não aparece para os exames há quase 1 mês. E seus remédios? Encontramos o frasco vazio na sua gaveta. Por que você mentiu para mim? A porta do quarto se abriu antes que Lucas pudesse responder. Um médico de meia-idade com cabelos grisalhos e expressão séria entrou seguido por uma enfermeira. Vejo que nosso paciente acordou. Como está se sentindo, Lucas? Cansado e com dor. Isso é esperado. Sua crise foi bastante severa. Vamos ajustar sua medicação para controlar a dor agora. O médico fez um sinal para a enfermeira, que ajustou algo no soro. Senhora, Helena, como havíamos conversado, precisamos fazer alguns exames adicionais agora que Lucas está consciente. Helena assentiu, visivelmente abalada. Claro, doutor. Seria melhor se pudéssemos conversar em particular primeiro. Lucas percebeu o olhar significativo que o médico lançou para sua mãe. Tentou se sentar, ignorando a dor que o movimento causou. Não. O que tiver que falar, pode falar na minha frente. Eu já sei o que está acontecendo comigo. O médico hesitou por um momento, mas acabou cedendo. Muito bem. Lucas, os exames iniciais mostraram uma progressão acelerada da doença. Suas funções renais estão comprometidas e há sinais de que o sistema nervoso está sendo afetado mais rapidamente do que prevíamos inicialmente. Lucas sentiu sua mãe apertar sua mão com mais força. O que isso significa exatamente, doutor? Helena perguntou com voz trêmula. Significa que precisamos readequar completamente o tratamento. O protocolo que estávamos seguindo, claramente, não está sendo eficaz. O médico fez uma pausa consultando a prancheta em suas mãos. Mas, para ser sincero, nossas opções são limitadas. O tipo específico de degeneração que Lucas apresenta é extremamente raro. Existem alguns tratamentos experimentais em desenvolvimento, mas custam uma fortuna. Lucas completou, a amargura evidente em sua voz. O médico não negou. Infelizmente, sim. E nem todos são cobertos pelo sistema de saúde. Helena respirou fundo, tentando manter a compostura. Faremos o que for necessário, doutor. Se for uma questão de dinheiro... Não, mãe. Lucas interrompeu, sentindo uma onda de raiva e frustração. Não vamos mais falar de dinheiro. Você já vendeu quase tudo o que tínhamos. O carro, suas joias, até aquele relógio que o pai te deu. Lucas, seu tratamento é a única coisa que importa agora. E o que sobrou para você? 2 empregos, dívidas, noites sem dormir. A voz de Lucas falhou. As lágrimas que estivera segurando finalmente vieram à tona.
Foi por isso que parei de tomar os remédios. Não aguento mais ver você se destruindo por minha causa. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. O médico e a enfermeira se entreolharam claramente desconfortáveis por presenciarem aquele momento íntimo e doloroso. Por favor, vocês poderiam nos dar um minuto? Helena pediu sem tirar os olhos do filho. Claro, voltaremos em breve para iniciar os exames. Quando ficaram sozinhos, Helena sentou-se na beira da cama, segurando o rosto de Lucas entre suas mãos. Olhe para mim, filho. Nada, absolutamente nada nesse mundo é mais importante para mim do que você. Entendeu? Carros, joias, dinheiro, tudo isso são apenas coisas. Podem ser substituídas. Mas, mãe, não, me escute. Seu pai nos deixou cedo demais. E isso foi uma dor que achei que nunca superaria. Mas você é a minha vida, Lucas. Você é a continuação do amor que eu e seu pai construímos. Como pode achar que eu escolheria qualquer coisa material no lugar da sua saúde? As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Helena, mas havia uma determinação feroz em seus olhos. Eu trabalharia 10, 20 empregos se fosse preciso. Venderia tudo, absolutamente tudo o que temos. Moraria debaixo de uma ponte, se isso significasse que você estaria bem. Entende isso? Lucas não conseguiu responder, a emoção formando um nó em sua garganta. Assentiu levemente, sentindo o peso esmagador da culpa. Prometemos cuidar um do outro quando seu pai partiu, lembra? Isso significa não esconder nada, não mentir sobre como estamos nos sentindo, não desistir da luta por mais difícil que seja. Helena enxugou as próprias lágrimas e depois as do filho. Então me prometa, Lucas. Prometa que nunca mais vai esconder que está sofrendo, que nunca mais vai parar o tratamento sem me contar, que vamos enfrentar isso juntos, não importa o que aconteça. Eu prometo, mãe. Desculpa, eu só queria te ver sorrir de novo, sem aquela preocupação constante. Eu vou sorrir quando você estiver bem. Esse é o único presente que quero. A porta se abriu novamente. O médico retornou, dessa vez acompanhado por outro homem que Lucas não reconheceu. Era mais jovem, talvez na casa dos 30, usando um jaleco branco impecável e carregando um tablet. Senhora Helena, Lucas, este é o Dr. Rafael Cordeiro. Ele gostaria de conversar com vocês sobre uma possibilidade de tratamento. A sala de reuniões do hospital tinha paredes de um branco asséptico e janelas amplas que deixavam entrar a luz do fim de tarde. Lucas estava sentado em uma cadeira de rodas, uma precaução exigida pelos médicos após seu desmaio. Sua mãe permanecia ao seu lado, as mãos inquietas sobre o colo, retorcendo a alça da bolsa gasta. Do outro lado da mesa oval, o Dr. Rafael Cordeiro organizava alguns documentos. Havia também uma mulher que se apresentou como doutora Elisa Meirelles, especialista em doenças degenerativas raras, e o Dr. Mendes, médico que acompanhava Lucas desde o diagnóstico. Obrigado por concordarem em nos encontrar, começou o Dr. Rafael. Sei que as últimas horas foram extremamente difíceis, mas acredito que temos informações importantes para compartilhar. Lucas observava o médico com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Já passara por tantas consultas, tantos especialistas, tantas promessas de tratamentos promissores que haviam falhado. Como vocês sabem, a condição de Lucas é rara. Estima-se que apenas 1 em cada 200 mil jovens desenvolva esse tipo específico de degeneração neuromuscular progressiva. Doutor, Helena interrompeu gentilmente, nós já conhecemos o diagnóstico. Nos últimos 2 anos ouvimos todos os detalhes sobre essa doença. O que queremos saber é se existe algo novo que possa realmente ajudar meu filho. O Dr. Rafael inclinou-se para a frente, o semblante sério. Na verdade, existe sim. É por isso que pedi para conversarmos. Sou coordenador de um estudo clínico experimental que está sendo desenvolvido para casos como o de Lucas. Helena segurou a respiração apertando a mão do filho. Estudo experimental? Quer dizer algo que ainda não foi aprovado? Sua voz tremia levemente. Precisamente. É um protocolo que combina terapia genética com um novo tipo de medicamento imunossupressor. Nos casos que já acompanhamos, conseguimos não apenas estabilizar a progressão da doença, mas também reverter alguns dos danos já instalados. Lucas sentiu uma pontada de esperança, sentimento que havia sufocado nos últimos meses.
E por que estão nos contando isso agora? Ninguém mencionou esse estudo antes. Foi a doutora Elisa quem respondeu. O estudo está em fase inicial, Lucas. Até recentemente estávamos trabalhando apenas com pacientes em estágios mais avançados da doença. Mas os resultados têm sido tão promissores que decidimos expandir para casos como o seu. Na verdade, interveio o Dr. Mendes falando pela primeira vez. Eu soube do caso de Lucas pelo noticiário local. A reportagem sobre o estudante que desmaiou durante uma apresentação escolar chamou minha atenção, especialmente quando mencionaram o diagnóstico. Helena pareceu confusa. Noticiário? Que reportagem? Ah, vocês não sabem? O Dr. Mendes parecia surpreso. Um dos colegas de Lucas gravou o momento do desmaio e postou nas redes sociais. A história acabou sendo notícia no jornal local e depois se espalhou. Aparentemente, a dedicação de Lucas ao trabalho escolar mesmo doente comoveu muita gente. Lucas sentiu o rosto esquentar. Não fazia ideia de que tinha virado notícia. A ideia de que desconhecidos assistiram ao seu momento de fraqueza o deixava profundamente desconfortável. Enfim, continuou o Dr. Rafael, percebendo o constrangimento do jovem, o importante é que isso nos permitiu conhecer o caso, e acreditamos que Lucas seria um candidato ideal para o protocolo. Quais são os riscos? Helena perguntou diretamente, sua expressão agora mais séria. Um silêncio momentâneo caiu sobre a sala. Os 3 médicos trocaram olhares rápidos. Não vou mentir para vocês, disse finalmente o Dr. Rafael. O tratamento envolve riscos significativos. A terapia genética, por si só, pode desencadear respostas imunológicas severas. O medicamento imunossupressor aumenta a vulnerabilidade a infecções. Ele fez uma pausa, como se me disse as próximas palavras. Em casos raros, pacientes desenvolveram complicações cardíacas ou neurológicas. Tivemos um caso de insuficiência renal aguda, embora o paciente tenha se recuperado completamente após a interrupção do tratamento. Lucas absorvia cada palavra, tentando processar o que aquilo significava. Sua mãe, ao lado, permanecia em silêncio, mas ele podia sentir a tensão em seu corpo. E quais são as chances de sucesso? Lucas perguntou, surpreendendo a todos com sua voz firme. Baseado nos dados que temos até agora, aproximadamente 70% dos pacientes apresentam melhora significativa. Em cerca de 20% conseguimos estabilizar a doença. Os outros 10% não respondem ao tratamento, completou Lucas. Exatamente. Helena respirou fundo. E quanto custa este tratamento experimental? Novamente, os médicos trocaram olhares. Esta é a parte que queríamos explicar, disse a doutora Elisa. Por ser um estudo clínico, o tratamento seria completamente gratuito para vocês. Todos os custos são cobertos pela pesquisa, incluindo medicações, internações necessárias e acompanhamento médico. A expressão de Helena mudou instantaneamente, uma mistura de alívio e desconfiança. Gratuito? Mas por quê? Quer dizer, tratamentos experimentais normalmente são caríssimos. São pagos pelos financiadores da pesquisa, explicou o Dr. Rafael. Neste caso, temos apoio de uma fundação internacional dedicada a doenças raras e de um consórcio de laboratórios farmacêuticos. Ele empurrou uma pasta na direção deles. Aqui está toda a documentação, o protocolo completo do estudo, os resultados preliminares que já obtivemos, os possíveis efeitos colaterais, os termos do consentimento informado. Gostaria que levassem para casa, lessem com calma e tomassem uma decisão. Lucas pegou a pasta sentindo o peso do que aqueles papéis representavam. Uma chance, talvez a única que teria. Quanto tempo temos para decidir? Perguntou. Idealmente, gostaríamos de iniciar o tratamento o mais rápido possível. Pela análise dos seus exames, a doença está progredindo mais rapidamente do que o esperado, mas entendemos que é uma decisão importante. Digamos, até segunda-feira? Helena assentiu lentamente. E se aceitarmos, quando começaria o tratamento? Imediatamente. Lucas precisaria ficar internado por pelo menos 2 semanas para a fase inicial, que é a mais intensiva. Depois, dependendo da resposta, poderíamos seguir com o acompanhamento ambulatorial. Lucas sentiu um frio na barriga ao pensar em 2 semanas no hospital. Odiava aquele ambiente, os cheiros, a sensação de impotência.
Mas o que eram 2 semanas comparadas à possibilidade de uma vida normal? Posso fazer uma pergunta? Claro, Lucas, respondeu a doutora Elisa. Se eu não aceitar o tratamento, quanto tempo eu tenho? O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Helena apertou a mão do filho com tanta força que chegou a doer. Com base na velocidade da progressão, começou o Dr. Mendes escolhendo cuidadosamente as palavras. Sem um tratamento efetivo, estimamos que em 6 meses você perderia completamente a capacidade de locomoção. Em aproximadamente 1 ano, as funções respiratórias começariam a ser comprometidas. E dentro de 18 a 24 meses, ele não precisou completar. O significado estava claro. 2 anos, murmurou Lucas, sentindo o peso daquele número. 16 anos. Era tudo o que teria. Mas isso é considerando o pior cenário, acrescentou rapidamente o Dr. Rafael. Cada caso é único, e alguns pacientes conseguem estabilizar por períodos mais longos, mesmo com tratamentos convencionais. Lucas assentiu mecanicamente, sua mente já distante, processando aquela informação. O restante da reunião passou como um borrão. Mais explicações técnicas, detalhes sobre o processo de admissão, formulários que precisariam ser assinados caso aceitassem. Lucas mal registrava as palavras, concentrado em uma única questão. Valia a pena arriscar? Quando finalmente saíram da sala, o sol já havia se posto. O corredor do hospital estava mais silencioso, apenas alguns enfermeiros passando apressados e o ocasional paciente sendo transportado em macas. Vou levá-los até o elevador, ofereceu o Dr. Mendes. Enquanto esperavam, Helena parecia perdida em pensamentos. Lucas podia ver as rugas de preocupação em sua testa, mais profundas do que nunca. Vocês têm alguém com quem conversar sobre isso? Perguntou o Dr. Mendes gentilmente. Algum familiar, amigo próximo? Helena balançou a cabeça negativamente. Somos só nós dois desde que meu marido faleceu. Mas vamos ficar bem. Sempre ficamos, não é, Lucas? Ela tentou sorrir, mas o esforço era visível. O elevador chegou com um leve ruído. Dr. Mendes se despediu, prometendo estar disponível se tivessem dúvidas adicionais. No caminho para casa, dentro do táxi que o hospital havia providenciado, mãe e filho permaneceram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lucas olhava pela janela, observando as luzes da cidade passarem como borrões. A pasta com os documentos pesava em seu colo, como se contivesse não apenas papéis, mas o próprio futuro. Vamos dar um jeito, disse Helena de repente, sua voz quebrando o silêncio. Sempre demos, não é? Lucas virou-se para encará-la. No escuro do táxi, conseguia ver apenas o contorno de seu rosto. Mas conhecia cada linha, cada expressão. Sim, mãe. Sempre demos. Quando chegaram ao pequeno apartamento, já passava das 10 da noite. Lucas estava exausto, física e emocionalmente. Helena o ajudou até a cama, insistindo que ele descansasse enquanto ela preparava algo leve para comerem. Deitado no quarto escuro, Lucas ouviu o barulho distante da mãe na cozinha, abrindo e fechando armários. Depois, o som inconfundível de choro abafado. Helena tentando esconder suas lágrimas, como sempre fazia. Foi naquele momento que Lucas soube qual seria sua decisão. A chuva caía em gotas pesadas contra a janela do hospital, criando um ritmo constante que Lucas acompanhava com os olhos. Era seu 4º dia de internação desde que haviam aceitado participar do tratamento experimental. 4 dias que mais pareciam 4 semanas. Seu braço esquerdo estava conectado a uma bomba de infusão, que administrava lentamente o coquetel de medicamentos. No outro braço, uma série de hematomas evidenciavam as múltiplas coletas de sangue diárias para monitoramento. Monitores ao lado da cama registravam seus sinais vitais, emitindo bips ocasionais. Hora da medicação da tarde. A enfermeira Maria entrou no quarto com seu habitual sorriso caloroso. Nos últimos dias, ela se tornara quase uma amiga para Lucas. Sempre gentil, sempre pronta para uma conversa que o distraísse da monotonia hospitalar. Como está se sentindo hoje? O mesmo, cansado, com dor nas pernas. É normal nos primeiros dias. O Dr. Rafael disse que os efeitos positivos começam a aparecer geralmente na 2ª semana. Precisamos ser pacientes. Ela verificou os monitores, anotando os valores em uma prancheta. Sua mãe ligou.
Disse que sai do trabalho às 6 e vem direto para cá. Lucas assentiu. Helena havia conseguido uma licença de apenas uma semana do trabalho na loja. Precisava manter pelo menos o emprego da manhã para que as contas continuassem a ser pagas. Ah, e seu amigo Miguel deixou isso para você. A enfermeira entregou um envelope colorido. Dentro havia um cartão feito à mão, assinado por toda a turma da escola. Melhoras, colega. Estamos esperando você voltar, dizia a mensagem principal, seguida de dezenas de pequenas notas de apoio. Legal deles. Você tem bons amigos, e isso também é um remédio, sabia? Às vezes mais potente que esses que estamos dando por aqui. A enfermeira terminou de ajustar a medicação e caminhou até a porta. O Dr. Rafael deve passar para vê-lo antes do fim da tarde. Descanse um pouco até lá. Quando ficou sozinho, Lucas voltou a observar a chuva. O tratamento era mais difícil do que havia imaginado, não tanto pelos procedimentos em si, mas pela espera, pela incerteza, pelos efeitos colaterais que pareciam piorar seus sintomas antes de melhorá-los, como os médicos haviam advertido. Na noite anterior, tivera febre alta, um efeito colateral esperado da terapia imunossupressora. A noite toda acordado, delirante, com sua mãe ao lado segurando sua mão, resfriando sua testa com compressas. O som de batidas suaves na porta interrompeu seus pensamentos. Posso entrar? Era o Dr. Rafael chegando mais cedo do que o previsto. Ele entrou carregando uma pasta e um tablet. Como está o nosso paciente hoje? Sobrevivendo. O médico sorriu com a resposta sincera. É um bom começo, vamos verificar como você está respondendo. Ele examinou Lucas cuidadosamente, testando reflexos, verificando a força muscular, observando a dilatação das pupilas. Depois analisou os resultados dos exames no tablet. Interessante. O que foi? Seus marcadores inflamatórios já começaram a diminuir. É mais rápido do que esperávamos. Lucas sentiu um fiapo de esperança crescer. Isso é bom. Potencialmente muito bom. Significa que seu corpo está respondendo ao tratamento. Claro, ainda é cedo para comemorações, mas é um sinal positivo. O médico sentou-se na beira da cama, algo que Lucas notou que ele fazia quando queria uma conversa mais pessoal. Lucas, sei que estes primeiros dias são os mais difíceis. Os efeitos colaterais estão no auge, enquanto os benefícios ainda não são perceptíveis. Muitos pacientes se sentem desanimados nesta fase. Alguns até pensam em desistir. Eu não vou desistir. Eu sei. Percebi isso desde nosso primeiro encontro. Você tem uma força interior impressionante para alguém tão jovem. Lucas desviou o olhar. Desconfortável com o elogio. Só estou fazendo o que precisa ser feito. Sabe, quando escolhi me especializar em doenças raras, muitos colegas me acharam maluco. Por que focar em condições que afetam tão poucas pessoas? Eles perguntavam. Mas para mim, cada paciente como você é uma razão suficiente. O médico fez uma pausa, como se escolhesse as próximas palavras com cuidado. O que estamos fazendo aqui não é apenas tratar um paciente. Estamos possivelmente abrindo caminho para que outros jovens como você não precisem passar pelo mesmo sofrimento no futuro. Lucas nunca havia pensado nisso. A ideia de que seu tratamento poderia ajudar outras pessoas trouxe uma nova perspectiva. Mas hoje, quero que fossemos em você. Vamos aumentar levemente a dose do imunossupressor e adicionar um novo componente ao coquetel. Pode sentir mais náuseas e talvez dores de cabeça, mas acreditamos que isso vai acelerar o processo de recuperação. Faça o que for preciso, doutor. Quando o médico saiu, Lucas voltou a observar a chuva, que agora caía com menos intensidade. Pensou em sua mãe, no sacrifício diário que ela fazia para estar com ele sem abandonar completamente o trabalho. Pensou em Miguel e nos colegas da escola, na vida que havia pausado lá fora. Por um momento, permitiu-se imaginar como seria voltar a correr, a jogar futebol no intervalo das aulas, a subir as escadas de casa sem precisar parar para recuperar o fôlego. Sonhos simples que haviam se tornado distantes nos últimos anos. O som da porta se abrindo novamente o trouxe de volta à realidade. Trouxe sua comida favorita. Helena entrou com um sorriso cansado, mas sincero, carregando uma pequena marmita. Tinha chegado mais cedo do que o previsto. Não era para você estar no trabalho? Dona Marlene me deixou sair mais cedo hoje. Disse que posso compensar nas próximas semanas. Ela colocou a marmita sobre a mesa auxiliar
e se aproximou para beijar a testa do filho. Como você está se sentindo hoje? O médico acabou de passar aqui. Disse que os exames estão mostrando resultados positivos. Os olhos de Helena brilharam com uma esperança que Lucas não via há muito tempo. Sério? Mas isso é maravilhoso. Ainda é cedo, mãe. Não vamos criar expectativas. Tarde demais. Minhas expectativas já estão nas alturas. Ela abriu a marmita, revelando um macarrão com molho branco, a comida que Lucas mais gostava. Dona Cecília, mãe do Miguel, quem fez, disse que é a receita especial dela para levantar doentes da cama. O aroma da comida fez o estômago de Lucas roncar, um bom sinal depois de dias com pouco apetite. Falando no Miguel, ele e os outros da turma me mandaram um cartão. Vi quando passei na enfermaria. A escola inteira está torcendo por você, sabia? Até organizaram uma vaquinha online para ajudar nas despesas. Lucas parou com o garfo a meio caminho da boca. O quê? Mas não precisamos disso. O tratamento é gratuito. Sim, mas ainda temos outras despesas. Transporte para o hospital. Remédios complementares que não fazem parte do estudo. Sem falar nas contas que continuam chegando. Helena sentou-se na poltrona ao lado da cama. Além disso, seria muito grosseiro recusar, não acha? Tantas pessoas querendo ajudar. Lucas comeu em silêncio por alguns minutos, processando aquela informação. A ideia de ser objeto de caridade o incomodava profundamente, mas sabia que sua mãe tinha razão. O doutor Rafael disse que talvez eu tenha mais efeitos colaterais nos próximos dias. Eles vão mudar um pouco o tratamento. Ele me explicou quando nos cruzamos no corredor. Disse também que, se tudo correr bem, você pode receber alta na próxima semana para continuar o tratamento em casa. A possibilidade de voltar para casa animou Lucas. Mesmo com todo o conforto que o hospital tentava oferecer, nada se comparava ao próprio quarto, aos próprios livros, ao próprio espaço. Só quero que você saiba, mãe, que eu estou aguentando firme, por você, por nós dois. Helena segurou a mão do filho, seus olhos marejados. Eu sei, meu amor. E eu também estou. Nós vamos superar isso juntos, como sempre fizemos. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a presença um do outro, o som da chuva criando uma espécie de trilha sonora para aquele momento de conexão. De repente, um alarme no monitor cardíaco disparou. O coração de Lucas acelerou drasticamente. Sua respiração ficou irregular. Lucas, o que foi? Ele não conseguia responder. Uma dor aguda se espalhava por seu peito, irradiando para o braço esquerdo. Sua visão começou a escurecer nas bordas. Socorro! Alguém, por favor! Helena apertou o botão de emergência repetidamente, enquanto segurava o filho que começava a convulsionar. Em segundos, a equipe médica invadiu o quarto. O Dr. Rafael à frente, gritando ordens. Reação adversa. Precisamos de epinefrina agora. E preparem o carrinho de ressuscitação. Helena foi afastada para um canto do quarto, observando em pânico enquanto os médicos e enfermeiros trabalhavam freneticamente em torno de seu filho. O que está acontecendo? Por favor, alguém me diga. Senhora Helena, preciso que espere lá fora. Uma enfermeira tentou conduzi-la para o corredor. Não, eu não vou deixá-lo. Choque anafilático, explicou rapidamente o doutor. Rafael, enquanto aplicava uma injeção diretamente no peito de Lucas. É uma reação alérgica severa ao novo medicamento. O monitor cardíaco continuava apitando freneticamente, mostrando que o coração de Lucas lutava para manter um ritmo regular. Vamos, garoto. Reaja, murmurou o médico. Não vamos desistir agora. Helena observava, paralisada pelo medo, rezando silenciosamente. Tudo o que podiam fazer agora era esperar que o corpo de Lucas respondesse ao tratamento de emergência. E enquanto a equipe médica continuava seu trabalho frenético, lá fora, a chuva voltava a cair com intensidade, batendo impiedosamente contra a janela do hospital. A sala de espera do CTI estava praticamente vazia àquela hora da noite. Apenas Helena permanecia ali, sentada em uma cadeira desconfortável de plástico, os olhos fixos na porta por onde médicos e enfermeiros ocasionalmente entravam e saíam. Suas mãos seguravam um terço, os dedos movendo-se automaticamente pelas contas. 12 horas se passaram desde a crise anafilática de Lucas. 12 horas de angústia, de incerteza, de uma espera que parecia não ter fim.
O Dr. Rafael apareceu finalmente, ainda usando os mesmos trajes cirúrgicos, o cansaço evidente em seu rosto. Helena levantou-se imediatamente. Como ele está? Estável. Conseguimos reverter a reação alérgica, mas precisamos mantê-lo em coma induzido para que o corpo se recupere do choque. Coma? Por quanto tempo? Não podemos precisar ainda. Pelo menos 48 horas para avaliarmos a extensão dos danos. Danos? Que danos? O médico fez uma pausa, como se pesasse o quanto deveria revelar. A falta de oxigenação adequada durante a crise pode ter afetado alguns órgãos. O cérebro é nossa maior preocupação. Helena sentiu as pernas fraquejarem. O médico a amparou, ajudando-a a sentar-se novamente. Senhora Helena, sei que é difícil, mas preciso ser honesto. O tratamento experimental claramente provocou uma reação adversa que não havíamos previsto. Precisamos reavaliar completamente o protocolo antes de continuarmos. Quer dizer que o tratamento acabou? Por enquanto, sim. Nossa prioridade é estabilizar Lucas e reverter os efeitos da reação alérgica. Helena cobriu o rosto com as mãos, sentindo o peso daquela notícia. Isso não pode estar acontecendo. Ele estava melhorando, o senhor mesmo disse. E estava. Os marcadores inflamatórios tinham reduzido significativamente. Mas cada organismo é único. E, infelizmente, o de Lucas reagiu de forma inesperada ao novo componente que introduzimos. O médico sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas próximo o suficiente para oferecer conforto. Posso visitá-lo? Claro, apenas por alguns minutos agora, e preciso avisá-la que há muitos equipamentos, tubos. Pode ser assustador no início. Helena assentiu, reunindo forças para o que iria encontrar. Seguiu o médico pelos corredores silenciosos do CTI até chegarem a um quarto isolado. Através da janela de vidro, viu seu filho cercado por máquinas, tubos saindo de sua boca e nariz, o corpo imóvel, exceto pelo subir e descer mecânico do peito, controlado por um respirador. Meu Deus! Sei que parece assustador, mas todos esses equipamentos estão ajudando-o a se recuperar. O ventilador respira por ele enquanto seu corpo se fortalece. Os monitores nos permitem acompanhar cada batimento cardíaco, cada flutuação na pressão sanguínea. Helena entrou lentamente no quarto, aproximando-se da cama. Lucas parecia tão pequeno e frágil entre todos aqueles aparelhos. Seu rosto, sempre expressivo mesmo na doença, agora estava completamente sereno, quase artificial em sua quietude. Ele pode me ouvir? Acreditamos que sim. Os pacientes em coma induzido frequentemente relatam, após acordarem, que ouviam as vozes dos familiares. Helena segurou a mão fria e inerte do filho, cuidadosamente evitando o acesso venoso. Oi, meu amor. A mamãe está aqui. Você vai ficar bom, está me ouvindo? Vai ficar tudo bem. As lágrimas que havia contido por horas finalmente vieram, silenciosas, escorrendo pelo rosto exausto. Vou deixá-los a sós por alguns minutos, o médico disse discretamente, saindo do quarto. Quando ficou sozinha com o filho, Helena deixou que toda a emoção contida viesse à tona. Apoiou a cabeça gentilmente no peito de Lucas, ouvindo o coração que continuava batendo, apesar de tudo. Por favor, meu filho, não desista. Lute. Por você. Por mim. Por todos os planos que ainda temos que realizar juntos. Ela falou baixinho sobre o futuro, sobre como comemorariam quando ele saísse do hospital, sobre como voltariam a fazer coisas simples que a doença havia roubado, um passeio no parque, um cinema no fim de semana, uma viagem à praia na próxima férias. Os minutos passaram rapidamente, e logo a enfermeira entrou para avisar que o tempo havia terminado. Pode voltar amanhã cedo, senhora Helena. Agora precisa descansar também. Não posso ficar? Por favor. Infelizmente, no CTI as regras são rígidas. Mas prometo cuidar pessoalmente dele durante toda a noite. Qualquer alteração, entraremos em contato imediatamente. Relutante, Helena despediu-se do filho com um beijo na testa e saiu do quarto. No corredor, encontrou o Dr. Rafael conversando com outro médico que não conhecia. Senhora Helena, este é o Dr. André Lins, nosso neurologista. Ele vai acompanhar Lucas para monitorar qualquer impacto neurológico da crise. O neurologista estendeu a mão com um sorriso gentil. Fique tranquila. Seu filho está recebendo o melhor tratamento possível. Mas
E o tratamento experimental? Se for interrompido, o que acontece com a doença dele? Foi o Dr. Rafael quem respondeu. Voltaremos ao tratamento convencional por enquanto. E estamos reformulando o protocolo experimental para eliminar o componente que causou a reação. Isso significa que ele ainda tem chance? Sempre há chance, Sra. Helena. A medicina avança todos os dias, e seu filho demonstrou uma força de vontade extraordinária até agora. Ela assentiu, tentando se agarrar àquela esperança tênue. Agora, sugiro fortemente que vá para casa descansar. Amanhã será outro dia, e Lucas precisará de você com forças renovadas. Helena sabia que o médico estava certo, mas a ideia de deixar o filho sozinho naquele estado era quase insuportável. Posso ficar até a madrugada? O médico hesitou, claramente dividido entre as regras do hospital e a compreensão do sofrimento daquela mãe. Vou falar com a enfermeira-chefe. Talvez possamos abrir uma exceção para que fique na sala de espera do CTI por mais algumas horas. Mas precisará ir para casa em algum momento. Prometa-me isso. Prometo. Quando os médicos se afastaram, Helena voltou para a sala de espera, sentindo-se completamente drenada, física e emocionalmente. Sentou-se novamente na cadeira desconfortável, preparando-se para uma longa vigília. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Dona Cecília, mãe de Miguel. Como ele está? Estamos todos orando. Precisa de alguma coisa? Helena respondeu brevemente, sem entrar em detalhes. Não tinha energia para explicações longas naquele momento. As horas se arrastaram. Enfermeiros passavam ocasionalmente, oferecendo um café, um cobertor, atualizações breves sobre o estado estável de Lucas. Na madrugada, exausta, Helena acabou adormecendo na cadeira dura, um sono leve e agitado, povoado por pesadelos, em que corria por corredores de hospital sem nunca conseguir alcançar o filho. Foi acordada pelo toque suave da enfermeira em seu ombro. Senhora Helena, são 6 da manhã. Pensei que gostaria de ver seu filho antes de ir para casa se refrescar. Desorientada, Helena levantou-se, sentindo dores em todo o corpo pela posição desconfortável em que havia dormido. Seguiu a enfermeira até o quarto de Lucas, onde encontrou o Dr. Rafael já realizando o exame matinal. Bom dia, Sra. Helena. Lucas passou a noite estável. Os sinais vitais estão bons. A pressão intracraniana normal. São sinais positivos. Quando ele vai acordar? Manteremos o coma induzido pelo menos até amanhã. Depois começaremos a reduzir gradualmente a sedação para ver como ele responde. Helena aproximou-se da cama, notando que o rosto de Lucas parecia menos pálido que na noite anterior. Ele está mais corado. Sim, a função renal melhorou durante a noite, o que significa que o corpo está eliminando as toxinas mais eficientemente. Como disse, são sinais positivos. Helena sentiu um breve momento de alívio. Agora, preciso insistir que vá para casa. Tome um banho, coma algo substancial, durma algumas horas em uma cama de verdade. Prometo ligar pessoalmente se houver qualquer alteração. Relutante, mas reconhecendo que precisava recuperar suas forças, Helena concordou. Despediu-se de Lucas com um beijo e uma promessa de voltar logo, e saiu do hospital para enfrentar a claridade de um novo dia. O táxi a deixou em frente ao pequeno prédio do conjunto habitacional. Subiu as escadas lentamente, cada degrau parecendo exigir um esforço monumental de suas pernas cansadas. Quando abriu a porta do apartamento, foi recebida pelo silêncio opressivo. Sem Lucas, o lugar parecia maior e, ao mesmo tempo, sufocante. Seus olhos pousaram na porta do quarto do filho, entreaberta, mostrando um pedaço da cama arrumada, como havia deixado no dia anterior antes da crise. Movida por um impulso, entrou no quarto dele. Tudo estava perfeitamente organizado. Lucas sempre fora metódico, mesmo antes da doença. Na escrivaninha, os livros escolares empilhados, o caderno de ciências aberto na página que estudava antes da internação. Helena sentou-se na cama do filho, deixando que o cheiro familiar do ambiente a envolvesse. Só então, na privacidade daquele espaço, permitiu-se desabar completamente. O choro que segurava há horas, o medo que disfarçava diante dos médicos, o desespero que mantinha sob controle por Lucas, tudo veio à tona em soluços violentos que sacudiam seu corpo exausto. Por que ele? Por que meu filho?
murmurou entre lágrimas. Não é justo, não é justo. O celular tocou, interrompendo seu desabafo solitário. Seu coração disparou ao ver o número do hospital no identificador de chamadas. Alô, senhora Helena? Aqui é o Dr. Rafael. A voz do médico soava estranhamente animada, tão diferente do tom comedido das últimas conversas que Helena sentiu uma pontada de esperança. Aconteceu alguma coisa? Sim. Acabamos de receber os resultados dos exames desta manhã. Você precisava saber imediatamente. Ela segurou a respiração, preparando-se para o pior. Os marcadores de Lucas estão melhorando drasticamente. Apesar da crise de ontem, parece que o tratamento experimental já havia feito efeito suficiente para desencadear uma resposta positiva do organismo. Como assim? A inflamação está reduzindo em um ritmo que não esperávamos. É como se o corpo dele, depois do susto inicial, tivesse finalmente entendido como combater a doença. Helena mal conseguia processar o que ouvia. Então, isso é bom? É mais que bom, senhora Helena. É extraordinário. Ainda temos um longo caminho pela frente, especialmente para avaliar sequelas da crise de ontem. Mas, pela primeira vez, estou verdadeiramente otimista. Ela fechou os olhos, sentindo uma onda de gratidão percorrer seu corpo. Obrigada, doutor. Obrigada por não desistir dele. Nunca desistiríamos. Lucas é um caso especial para toda a equipe. Quando desligou, Helena permaneceu sentada na cama do filho, as lágrimas ainda molhando seu rosto, mas agora, pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de esperança. A luz suave da manhã entrava pelas cortinas entreabertas, criando padrões delicados no chão do quarto de hospital. Lucas observava esses padrões, concentrando-se em como mudavam lentamente conforme o sol subia no céu. Era um exercício que a fisioterapeuta havia ensinado. Focar em algo externo quando a dor ficava intensa demais. 3 semanas haviam se passado desde a crise que quase tirara sua vida. 3 semanas desde que o coma induzido havia sido interrompido, trazendo-o de volta ao mundo dos vivos. 3 semanas de uma recuperação lenta, dolorosa, mas constante. Bom dia, campeão. Como estamos hoje? O doutor Rafael entrou no quarto com seu habitual entusiasmo matinal, acompanhado por uma enfermeira que Lucas não reconheceu. Melhor. Consegui dormir quase a noite toda. Excelente. E as dores nas pernas? Menos intensas. Ainda estão lá, mas diferentes. Mais como um incômodo do que aquela dor queimando. O médico sorriu, claramente satisfeito com a resposta. Examinou rapidamente os sinais vitais no monitor e fez algumas anotações. Onde está sua mãe hoje? Teve que ir trabalhar. O chefe da loja disse que não podia estender mais a licença dela. Uma sombra de preocupação cruzou o rosto do médico. Entendo. Bem, tenho ótimas notícias que você pode contar a ela quando voltar. Os últimos exames mostram que os marcadores inflamatórios continuam em queda. E o mais impressionante, há sinais de regeneração tecidual nos músculos que haviam sido mais afetados. Lucas levantou-se um pouco na cama, interessado. Regeneração? Quer dizer que os danos estão sendo revertidos? Exatamente. É o que esperávamos que o tratamento fizesse, mas está acontecendo mais rapidamente do que prevíamos. Seu corpo respondeu excepcionalmente bem após aquele susto inicial. Lucas tentou processar aquela informação. Depois de anos ouvindo apenas sobre progressão da doença, declínio inevitável e adaptações necessárias, a ideia de melhora real parecia quase impossível de acreditar. O que isso significa na prática? O médico sentou-se na beira da cama, como sempre fazia, para conversas importantes. Significa que estamos em território inexplorado aqui, Lucas. Nenhum dos nossos outros pacientes teve uma resposta tão robusta. Obviamente não quero criar expectativas irreais. Você ainda tem uma condição séria que exigirá acompanhamento médico por toda a vida. Mas ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas pela primeira vez desde que comecei a trabalhar com esta doença, estou vendo um caminho para que um paciente recupere não apenas estabilidade, mas também funcionalidade. Funcionalidade tipo andar sem bengala? Potencialmente sim. Com tempo, fisioterapia intensiva e continuação do tratamento adaptado. Lucas sentiu algo estranho no peito,
uma sensação que não experimentava há tanto tempo que levou alguns segundos para reconhecer. Era esperança genuína. Quando posso começar a fisioterapia mais intensa? O médico riu, claramente satisfeito com o entusiasmo. Essa é a atitude que quero ver. Na verdade, estava planejando começar hoje mesmo, se você se sentir disposto. A fisioterapeuta Renata vai passar aqui depois do almoço com um novo protocolo. Estou pronto. Ótimo. Ah, mais uma coisa. Se tudo continuar neste ritmo, estamos considerando dar alta na próxima semana para tratamento domiciliar. Sério? Isso seria incrível. Quando o médico saiu, Lucas pegou o celular para mandar mensagem para sua mãe com as boas notícias. No entanto, antes de começar a digitar, hesitou. Talvez fosse melhor contar pessoalmente, ver a alegria em seus olhos quando ouvisse sobre os progressos. A manhã passou lentamente. Lucas tentou assistir à televisão, ler um dos livros que Miguel havia trazido, mas sua mente continuava voltando às palavras do médico. Regeneração, funcionalidade, recuperação. Termos que haviam desaparecido de seu vocabulário há anos. Após o almoço, a fisioterapeuta Renata chegou, trazendo consigo equipamentos que Lucas não reconheceu. E aí, Lucas, o Dr. Rafael me contou as novidades. Preparado para trabalharmos a sério hoje? Mais do que preparado. Ótimo, porque não vou pegar leve. Se seu corpo está respondendo bem, vamos aproveitar esse momento. A sessão foi a mais intensa que Lucas já havia experimentado. Exercícios que antes eram impossíveis, agora pareciam apenas extremamente difíceis. Seus músculos protestavam, mas de uma forma diferente. Havia dor, mas era a dor do esforço, não a dor paralisante da doença. Incrível, murmurou Renata, após quase 2 horas de trabalho. Sua força muscular aumentou pelo menos 30% desde nossa última avaliação antes da crise. Lucas estava deitado na maca, exausto, mas estranhamente revigorado. Isso é normal? Normal? Nada no seu caso tem sido normal, Lucas. É extraordinário. Se continuar assim... Ela não completou a frase, mas não era necessário. A implicação estava clara. Havia possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Quando a fisioterapeuta saiu, Lucas ficou sozinho com seus pensamentos e seu corpo dolorido, mas de uma forma quase prazerosa. Pela primeira vez em anos, a dor significava progresso, não declínio. A porta do quarto se abriu novamente. Era Miguel, carregando uma mochila escolar e um sorriso largo. E aí, doente? Trouxe a matéria que você perdeu essa semana. Lucas sorriu ao ver o amigo. A luz suave que entrava pela janela do quarto iluminava os rostos de Lucas e Miguel. O amigo se aproximou da cama, deixando a mochila sobre a cadeira. Trouxe as provas também. Professor de matemática disse que você pode fazer quando estiver melhor, sem pressa. Valeu. Como estão as coisas na escola? Todo mundo pergunta por você. A Ana fez até um cartaz de melhoras que toda a sala assinou. Lucas sorriu, sentindo uma onda de gratidão. O celular de Miguel vibrou e ele olhou rapidamente para a tela. Minha mãe. Disse que sua mãe está chegando. Parece que conseguiu sair mais cedo do trabalho hoje. Ela não sabe das novidades ainda. O médico só passou de manhã. Miguel sentou-se na poltrona ao lado da cama, um olhar curioso em seu rosto. Que novidades? Os exames estão mostrando melhora. Não apenas estabilização, mas melhora real. O médico falou em regeneração tecidual. Os olhos do amigo se arregalaram. Cara, isso é incrível. Você vai poder voltar a jogar futebol com a gente? Calma lá. Ainda é cedo, mas... Pela primeira vez isso parece possível. Não é mais apenas um sonho distante. Miguel levantou-se, caminhando pelo quarto com energia renovada. Isso merece uma comemoração. Quando você sair daqui, vamos fazer algo especial. Talvez aquele acampamento que sempre falamos. Vamos com calma, um passo de cada vez. O som de batidas suaves na porta interrompeu a conversa. Helena entrou, seu rosto cansado iluminando-se ao ver o filho. Oi, meu amor, como está se sentindo? Melhor, mãe. Bem melhor. Helena cumprimentou Miguel com um abraço rápido e sentou-se na beira da cama, ao lado do filho. Desculpe não ter ficado hoje. Sr. Oliveira disse que precisava de mim para o inventário mensal. Tudo bem. Na verdade, tenho uma coisa para te contar. Ele fez uma pausa,
saboreando aquele momento, olhando para o rosto da mãe, um rosto que havia carregado preocupação por tanto tempo que as linhas de expressão pareciam permanentes. Como seria vê-la sorrir sem reservas novamente? O Dr. Rafael passou aqui hoje cedo. Os exames mostraram melhora, mãe. Não apenas controle da doença, mas melhora real. Helena ficou imóvel por um instante, como se não compreendesse completamente o que estava ouvindo. Como assim melhora? Regeneração tecidual. Foi o termo que ele usou. As células estão se recuperando, não apenas parando de deteriorar. O rosto de Helena transformou-se lentamente. Incredulidade, dúvida e, finalmente, uma esperança tão intensa que parecia iluminar toda a sua expressão. É sério isso? Não é só um resultado temporário? Ele disse que ainda temos um longo caminho pela frente, mas, pela primeira vez, ele está realmente otimista. Helena cobriu a boca com as mãos, lágrimas brotando em seus olhos. Miguel, percebendo a intensidade do momento, discretamente murmurou uma desculpa e saiu do quarto, deixando mãe e filho a sós. Oh, Lucas, isso é mais do que eu jamais ousei esperar. Ela abraçou o filho cuidadosamente, como se temesse que ele pudesse se quebrar, mesmo com as boas notícias. E tem mais. Se continuar assim, posso ter alta na próxima semana. Helena se afastou, enxugando as lágrimas. Voltar para casa? Mas tão cedo? É seguro? Com tratamento domiciliar. E vou precisar vir ao hospital 3 vezes por semana para fisioterapia intensiva e acompanhamento. Fisioterapia intensiva? Comecei hoje, foi difícil, mas consegui fazer exercícios que antes eram impossíveis. Helena segurou as mãos do filho entre as suas, um sorriso genuíno iluminando seu rosto cansado. Sabe o que isso significa? Nós vencemos, Lucas. Contra todas as probabilidades, nós vencemos. Ainda não completamente, mãe. Ainda tenho a doença. Ainda vai ser uma batalha diária. Mas uma batalha com esperança real. Não apenas a esperança desesperada que eu tentava manter, mas uma baseada em resultados concretos. Lucas assentiu, compreendendo a diferença sutil, mas profunda. Dr. Rafael disse que nunca viu um paciente responder tão bem ao tratamento. Acha que tem a ver com a crise que tive? Talvez. Às vezes o corpo precisa ser empurrado até o limite para encontrar força para lutar. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo bip constante dos monitores e o som distante do hospital em funcionamento. Mãe, tem outra coisa que quero te dizer. Helena o olhou expectante. Obrigado por não desistir. Por vender o carro, trabalhar em 2 empregos, aturar meu mau humor nos dias ruins. Por acreditar quando todos diziam que era inútil. A voz dela falhou levemente quando respondeu. Eu jamais desistiria de você, meu filho. Jamais. 6 meses se passaram desde aquela conversa no hospital. O pequeno apartamento no conjunto habitacional estava vibrante naquela tarde de domingo. Amigos de Lucas e colegas de trabalho de Helena enchiam a sala modestamente decorada com balões e faixas coloridas. Lucas estava sentado no sofá, recebendo os convidados que chegavam para a pequena celebração. Ao seu lado, uma bengala. Não mais uma necessidade constante, mas um apoio ocasional para os dias mais cansativos. Miguel entrou carregando um grande pacote embrulhado desajeitadamente. O que é isso? Presente da turma toda. Só não espere algo muito sofisticado. Fizemos uma vaquinha com a mesada. Lucas abriu o pacote, revelando um par de tênis de corrida novos, reluzentes. Para quando estiver pronto para nos acompanhar na pista, explicou Miguel. Sem pressão, claro. Na cozinha, Helena preparava os últimos detalhes da festa com a ajuda de Dona Cecília. Através da porta entreaberta, observava o filho interagindo com os amigos rindo, um som que havia se tornado cada vez mais frequente nos últimos meses. A campainha tocou novamente. Era o Dr. Rafael, segurando um pequeno embrulho e parecendo estranhamente formal fora do ambiente hospitalar, em roupas casuais. Doutor, que bom que pôde vir. Não perderia por nada. 6 meses de tratamento bem-sucedido é algo a celebrar. Lucas levantou-se para cumprimentar o médico, primeiro apoiando-se na bengala, depois abandonando-a deliberadamente para dar alguns passos sem ajuda.
Um pequeno ritual que havia desenvolvido, uma demonstração sutil de seu progresso. Como está se sentindo hoje? Bem, a fisioterapia de ontem foi puxada, então as pernas estão um pouco doloridas, mas é diferente. É dor de quem está ficando mais forte. O médico assentiu, satisfeito. Os resultados dos últimos exames confirmam isso. A massa muscular aumentou 15% desde o mês passado. Helena aproximou-se, oferecendo uma bebida ao médico. Doutor, nunca conseguirei agradecer o suficiente por tudo que fez. Apenas fiz meu trabalho. O mérito é de Lucas, sua determinação, sua disciplina com o tratamento. E seu, senhora Helena, por nunca perder a fé. No centro da sala, alguém improvisou um momento de discursos. Primeiro Miguel, depois outros amigos da escola. Todos celebrando não apenas a melhora física de Lucas, mas sua coragem durante todo o processo. Quando chegou sua vez de falar, Lucas levantou-se novamente, desta vez deixando a bengala no sofá. Ficou de pé, os joelhos ainda levemente trêmulos pelo esforço, mas sustentando seu peso sem apoio. Não sou muito bom com palavras, mas queria agradecer a todos vocês. Cada um aqui fez parte desta jornada de alguma forma. Os amigos que não deixaram que eu me sentisse sozinho ou diferente. Os professores que adaptaram atividades para que eu pudesse participar. O Dr. Rafael e toda a equipe médica que arriscaram um tratamento experimental quando tudo parecia perdido. Ele fez uma pausa procurando o rosto da mãe na pequena multidão. E principalmente a minha mãe, que lutou esta batalha comigo todos os dias, que sacrificou tudo para que eu tivesse uma chance. Se estou aqui hoje em pé falando com vocês, é porque nunca estive sozinho nesta luta. Helena enxugou discretamente uma lágrima enquanto o filho continuava. Aprendi que as coisas mais difíceis da vida não se vencem sozinho. Precisamos aceitar ajuda. Precisamos da força dos outros quando a nossa falha. E, principalmente, aprendi que não existe obstáculo grande demais quando há amor suficiente. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala, seguido por aplausos. Lucas, ainda de pé sem apoio, sorriu para todos. Não era o final da batalha. Ainda haveria dias difíceis, recaídas, desafios. Mas pela primeira vez em anos, o futuro não parecia uma estrada em declive constante. Mais tarde, quando os convidados já haviam ido embora e apenas Lucas e Helena permaneciam na sala, sentados lado a lado no sofá observando as sobras da pequena festa, o silêncio entre eles era confortável, preenchido por tudo que não precisava ser dito. Sabe o que quero fazer assim que for liberado para atividades normais? Perguntou Lucas finalmente. O quê? Levar você para passear, talvez na praia. Há quanto tempo não vamos à praia? Helena sorriu, lembrando-se de tempos mais simples antes da doença. Anos, desde o seu aniversário de 10 anos. Então está decidido. Vai ser nosso próximo objetivo. Ela assentiu, segurando a mão do filho. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Uma brisa suave entrava pela janela aberta, trazendo o perfume de flores do pequeno jardim comunitário. Na mesa de centro, entre os pratos e copos ainda por recolher, a bengala de Lucas repousava, não mais um símbolo de limitação, mas um lembrete do caminho percorrido e da força encontrada no amor de uma mãe que nunca desistiu. Se você gostou dessa história, curte e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder novidades. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.